Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao vídeo 2 do módulo 2. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Orixá Oxalá. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, não se esqueçam de dar aquele like, que ajuda muito. Eu sou o Pai Jonathan do Oxalá, sacerdote do terreiro de Umbanda Aprendiz de Caboclo. Pessoal, então assim, nós vamos começar falando do Orixá Oxalá. É o pai do meu Ori, ele que rege a minha coroa. Nossa casa então tem a regência de Oxalá como pai. Vamos começar falando primeiramente um resumo do Orixá. Quem é ele? Oxalá, ele é considerado em muitas e muitas casas, se não em todas, como o pai dos orixás, o senhor da criação. Há lendas que explicam sobre isso, explicam que ele tinha sido ordenado de criar os seres humanos e aí acabou ficando responsável pela vida dos seres humanos. Mas ele é o pai da vida em si, da criação. Ele rege principalmente o tempo. A regência de Oxalá é o tempo. Em sua característica principal, existe no candomblé a designação de dois, que é Oxaguian e Oxalufã. A Umbanda não possui essas qualidades dos orixás, então na Umbanda é um único, é Oxalá. Eu não vou estar falando no vídeo sobre os adornos, sobre outros itens, isso vai estar tudo no PDF. A ideia do vídeo é ser mais resumida e falar pontos chaves do tema. Então, Oxalá, ele é o Senhor do Branco, ele é o pai dos outros orixás, ele sempre nas casas vai estar em cima de todos os outros, não numa demonstração de superioridade, mas em uma demonstração de hierarquia, porque ele foi o primeiro orixá criado por Olodum, então ele é o pai de todos os outros. Muitos outros têm ele como filho mesmo, devido às lendas que nasceram dele, alguns com Iemanjá, alguns com Nanã. Então, ele em si traz essa primeira orientação de que ele é o pai da evolução. O seu fator principal é a fé. Então, se vocês lembram no vídeo anterior, eu falei de todos os fatores da criação, quais que são regidos, né? São 7 que são regidos pelos orixás. A fé é regida por Oxalá. Há algumas doutrinas que entendem também na regência da fé tem Oiá, e algumas doutrinas ainda tem o orixá Tempo, também na regência da fé. Então, varia muito das doutrinas das casas, mas em si, Oxalá rege a fé. Quando se fala em fé, não está se falando em você colocar o seu joelho no chão, você bater a cabeça e você dizer eu acredito. Não é isso a fé. A fé é muito mais importante do que apenas pequenos atos que você tem durante a vida. A fé é você acreditar mesmo sem estar vendo. É aquela frase que dizem, um salto de fé é você acreditar que mesmo que você pule, alguém vai te sustentar. Então, ela é muito mais presa na característica da pessoa, no seu íntimo, lá dentro, é a força de vontade de acreditar, de acontecer, de ter uma vitória, de ter confiança. Então, a fé é muito mais importante. Não é eu acender uma vela para Oxalá e dizer eu tinha fé, estou fazendo a minha parte. A fé é mais importante do que isso. Ela abrange muito mais coisas. A fé em acreditar em Oxalá não é você acreditar que num terreiro você faz um trabalho e aquele trabalho vai fazer sua vida melhorar. Se fosse assim, todo pai de santo seria rico. A fé num terreiro, a fé em Oxalá, ela faz com que você acredite em você. E essa é a fé mais difícil de se cultivar, de se criar. É muito fácil você acreditar no potencial dos outros. Você vê os outros evoluindo, os outros crescendo. Você acredita nisso. Acreditar que você consegue ter fé em si mesmo é mais difícil. E essa fé também faz parte de Oxalá.
Ele que lhe dá esse impulso, que lhe dá essa força de vontade de acreditar em você. Além disso, próximo tópico ali, a responsabilidade. A responsabilidade de Oxalá, o que ele cuida. Ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor da fé. Então, algumas das responsabilidades dele, atribuições dele são garantir a existência dos templos, seja ele qual for. Seja o templo um terreiro, seja uma igreja evangélica, seja um templo budista. Ele rege e protege os templos religiosos, aonde a fé emana, as fontes de fé no mundo. Então, é uma das atribuições dele. A criação em si, então, uma das atribuições seria o preservar a criação da forma que for necessária, mandando seus comandos aos outros orixás de cada reino, para que se tome medidas, se cuide, se persevere uma determinada espécie ou algo assim. O reino de Oxalá, ele não possui um reino específico. Ele não possui, assim como Iemanjá, os mares. Oxalá, o local dele são todos os locais onde haja paz, onde haja um local bonito, um local tranquilo. Esses são os reinos de Oxalá. Normalmente se indica que os locais de Oxalá para uma oferenda, para uma entrega, para estar mais próximo dele, locais onde a fé é mais forte. Esses locais conhecidos hoje seriam os templos religiosos, uma igreja, um terreiro. Além disso, devido à quantidade de pessoas que no Réveillon vão à beira da praia, a fé fica muito forte na beira da praia. Então é um ponto de referência, é um local que ele consegue emanar mais energia. Por isso, a beira da praia, então a areia também é um local sagrado para Oxalá. Cemitérios, a Cruz das Almas, que fica no centro, principalmente os cemitérios, também é um local sagrado, um reino em que você tem um acesso mais fácil a esse orixá. Quando nós falamos do sincretismo, o sincretismo religioso de Oxalá na nossa casa é em Jesus Cristo. Há lugares que ele é sincretizado como Nosso Senhor do Bonfim. Há casas que têm esse sincretismo também. Mas para nós, Jesus Cristo, Oxalá. Nós já falamos no vídeo do módulo 1 sobre imagens e sincretismo, mas o sincretismo que é utilizado na maioria das casas da Umbanda hoje seria Jesus Cristo. Então, existem algumas características muito semelhantes de Oxalá com Jesus Cristo. Ambos são filhos direto do Criador, ambos têm essa ligação direta, ambos são pais de todos os outros. Então, se você ir um pouco pelo catolicismo, todos os santos existentes, eles têm algum vínculo com o cristianismo, têm algum vínculo direto com Jesus Cristo. Todos os orixás existentes, eles têm um vínculo direto com Oxalá também. Então, existem umas semelhanças e é por isso que o sincretismo é com ele. Entre as oferendas que se pode dar de comida para Oxalá, vai ter no PDF ali frutas, vai ter alguns exemplos de comidas, mas a principal é o mugunzá, que é a canjica branca, temperada com certos elementos ali que Oxalá gosta. Quando ofertada, ela é colocada ou num alguidar de barro, mas de preferência em um alguidar de porcelana, em um prato de porcelana. A quantidade de velas varia de cada casa e outros elementos também variam, mas seria basicamente isso. Então, Oxalá, Senhor da Criação, pai dos outros orixás, o Senhor do Branco, é um dos principais orixás de todos os terreiros de Umbanda e dos xerês de Candomblé. O restante das informações, vocês dão uma lida ali no PDF, que vai ter ali bem explicadinho todos os elementos de cada orixá. Então, pessoal, agora eu vou cantar um ponto cantado, uma cantiga de Oxalá. Nós conhecemos o terreiro como um ponto de 7 linhas. Eu vou puxar ele para vocês acompanharem também e aprenderem mais uma nova cantiga. Vamos lá. E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo.
orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. A pedra deu para Xangô, meu pai é rei justiceiro, as matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro, marcou pescaria farta, ele deu pra Iemanjá, os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá, grandes campos de batalha deu para Ogum guerreiro, Campinas para Oxalá, deu para seu boiadeiro, jardim com lindos gramados, deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrelas e luar, para Exu e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Deixa eu ver, babá.